O filme começa mostrando uma cidade futurista cheia de tecnologia, com um ar meio sombrio. A gente logo vê o David, caminhando por um corredor até chegar numa cela. Ele entra com uma arma carregada e se depara com uma mulher desesperada pedindo pela vida dela. Mas David não perde tempo e dá um tiro na cabeça dela. Aí, ele saca uma faca e tira a cabeça da mulher, mostrando um crânio robótico com um dispositivo escondido. Enquanto ele desmonta o silenciador da arma, uma voz feminina no comunicador avisa que a missão dele acabou e que a equipe de limpeza já está chegando para cuidar do corpo. Logo depois, o comunicador informa que Joseph, irmão do dono da corporação Vadik, vai encontrar com o David para uma avaliação e oferece até um café para ele. Joseph, que é psicólogo da família, elogia a rapidez do David, dizendo que a maioria das pessoas teria hesitado em atirar num robô tão humano. David conta que decidiu se aposentar depois de uma operação que deu errado, onde o parceiro dele e o agressor morreram, e tudo por causa de um erro dele. Joseph fica curioso sobre o motivo do David ter aceitado o trampo. David fala que está precisando de grana, mas já avisa que não topa se o serviço for matar alguém. Após a avaliação, Joseph diz que David já pode conhecer Marlin, irmão dele. David é levado até uma mansão enorme e encontra Marlin, que o leva para uma sala cheia de TVs. Marlin mostra um dos monitores e fala que a missão do David é resgatar a filha dele, que provavelmente foi sequestrada. David questiona por que não chamaram a polícia, e Marlin explica que sabe exatamente onde ela está. Ele escolheu David porque quer alguém que saiba fazer o trabalho sem misturar emoção com razão. Marlin percebe a confusão de David e começa a explicar sobre a Zona 414, uma cidade cheia de luxo que ele ganhou do governo como recompensa por testar interações entre robôs e humanos. Ele conta a David que a filha dele está lá e pede que ele a traga de volta discretamente, já que a comunidade de Eden que eles têm lá ainda é meio frágil. Marlin dá acesso a David para a zona e promete tudo o que ele precisar para a missão, além de dobrar o salário dele para 2 milhões se ele conseguir. Ele também fala sobre Jane, a melhor criação dele, que vai ajudar David na Verdict Corp, na Zona 414. Lá, um cara rico está querendo comprar um Android e está escolhendo entre várias opções. Royale, que cuida das vendas, percebe a preferência do cara por um modelo masculino e o encaminha nessa direção. Depois de se despedir de Marlin, David vai para a zona e entra usando o cartão que recebeu. Ele vai direto para o hotel, absorvendo tudo ao redor. No hotel, ele só vai para o quarto e fica olhando à noite pela janela. Enquanto isso, em outro quarto de hotel na cidade, Jane está consolando um cliente que perdeu uma mulher que ele amava. Ela até muda a cor do cabelo para a cor que ele queria. Ela parece muito humana, confortando ele enquanto ele chora. Quando o cliente vai embora, Jane pergunta ao Alpha quantos compromissos ela ainda tem e fica frustrada ao saber que tem mais 2. Ela pede manutenção e vai encontrar com a controladora dela, uma senhora. Ela coloca Jane na frente de uma câmera e fala sobre um cliente recente que gostou muito dela, mas não quer vê-la de novo para não estragar a memória. Jane começa a chorar e confessa para a senhora que às vezes sente vontade de colocar uma arma na cabeça e atirar. Ela questiona se isso faz parte da programação dela. A controladora fala que os homens poderosos gostam desse desespero. Jane muda de assunto e conta que vem recebendo ameaças de morte por telefone, com uma voz distorcida que ela não consegue identificar. A controladora diz que vai revisar as mensagens e que talvez um cliente tenha pago para ameaçá-la, mas que não deixariam ninguém fazer mal de verdade para Jane. Jane, depois de passar por um momento difícil, retorna para casa. Em um ato de desespero, corta os pulsos, revelando a fiação interna. Lágrimas nos olhos, tenta conter o sangramento do corte. Nesse momento, escuta o barulho do elevador e corre para a porta. Ao abrir, depara-se com David, que explica ter sido enviado por Marlin para encontrar a filha dele, Melissa. Jane, depois de oferecer uma bebida que David recusa, conta que Melissa estava no apartamento dela, fingindo ser uma sintética porque não aguentava mais o pai. Tinha aconselhado Melissa a voltar para Marlin, preocupada com o que Royale, seu cafetão, poderia pensar se descobrisse. David, querendo saber onde encontrar Royale, faz um acordo com Jane. Ele a ajudaria em troca de ouvir as mensagens ameaçadoras que ela vinha recebendo.
Enquanto eles combinam isso, David percebe alguém os observando do telhado. Tenta seguir a pessoa, mas acaba perdendo de vista. A única pista é uma foto de Jane seminua, tirada dentro do apartamento dela, mostrando que alguém estivera lá. Jane, apesar de ser um robô e não dever sentir emoções, se mostra assustada. David, para acalmá-la, se oferece para passar a noite lá e combina de ir com ela ao escritório de Royal no dia seguinte. Quando chegam lá, Royal, sentado atrás de uma mesa modesta, manda Jane sair e pergunta a David se ele dormiu com ela. Ela avisa David para ter cuidado com Jane, dizendo que algo na programação dela não parece certo. Já tinha pedido a Marlin para reprogramar Jane, mas ele se recusou. Voltando ao assunto de Melissa, Royal dá um endereço a David, mas avisa que o lugar é perigoso. Assim que David sai, Royal liga para alguém e manda entregar a garota imediatamente, sem mencionar o nome dela. Jane e David pegam um táxi e chegam ao endereço indicado, que parece ser um depósito. Lá, são guiados por um corredor até uma sala escura, onde encontram George. Ele se desculpa pela pouca luz, explicando que sua pele é sensível. Na conversa, ele menciona Melissa e apresenta 2 androides, Hamilton e Jaden. George revela a David que Hamilton encontrou Melissa perdida e assustada perto do prédio deles. Ele pensou que ela fosse uma sintética e não perguntou o motivo dela estar ali. George propõe um acordo. Ele diz onde Melissa está, mas quer passar um tempo com Jane. Jane, furiosa, quebra um copo e ameaça George, querendo saber onde Melissa se encontra. Ele confessa, assustado, que Royal deu a garota para ele, mas que ela sumiu e ele não sabe onde ela está. Hamilton, tremendo, fala que a última vez que viu Melissa foi perto do estaleiro da cidade. David, depois de devolver o corpo a Marlin, diz que não acredita que Melissa se matou. A cena do crime não batia. Mesmo querendo investigar mais, Marlin dispensa ele, dizendo que não precisa mais dos serviços dele. Marlin está preocupado com a zona, um investimento bilionário, e ameaça David, falando que pode destruir a vida dele se ele tentar bagunçar o projeto. Marlin promete transferir a grana para David e manda ele ir embora. No escritório de Royal, Jane pede, desesperada, para tirarem as emoções que ela está sentindo. Ela promete fazer o que Royal quiser. Royal conforta ela, dizendo que só precisa acreditar que Melissa se matou. Jane procura David, pedindo para ele contar para Marlin o que aconteceu, mas David diz que o CEO vai fingir que nada rolou. Ele percebe que Jane foi mandada pela Royal e manda ela dizer que não vai rolar nada com ela. David acusa Jane de ter matado Melissa, dizendo que a garota confiou nela. Jane, irritada, rebate, falando da esposa esquizofrênica de David que se matou, perguntando se ele se culpa pela morte dela. Ele manda ela sair e fala que vai embora da zona no dia seguinte. Jane lembra ele da promessa de protegê-la, mas ele diz que ela não quer ser salva, pois acha que nunca vai sair dali. Deixando ela chocada, David sai da zona e vai falar com Joseph na cidade. Depois de receber os parabéns e os $2 milhões pelo trabalho bem feito, David vai conversar com Joseph sobre Melissa. Ele chega diretamente acusando Joseph de perseguir Jane, que é a favorita de Marlin, e de ter assassinado Melissa. Joseph tenta negar, mas acaba confessando tudo. Ele revela que Melissa o pegou fazendo algo errado com um dos robôs e ameaçou contar ao pai dela. Joseph leva David até outra sala e mostra um manequim feito com partes de robôs que ele matou. Ele diz que pretende continuar a atormentar Jane e até considera matá-la, guardando seu cérebro. David ameaça expor Joseph, mas ele o lembra de que, se fizer isso, David não receberá o dinheiro, e Marlin nunca o deixará ser preso. Sem saída, David vai embora. De volta à zona, Joseph aparece na casa de Jane e tenta congelá-la, como fez com outros. No entanto, Jane não se deixa abater e parte para cima dele, até a chegada de David. Sentindo-se culpado por tê-la deixado, David entrega uma arma para Jane e a incentiva a se libertar. Jane, sem pensar 2 vezes, atira várias vezes em Joseph. Depois disso, a empresa de Marlin obriga David a dar um depoimento afirmando que a zona é segura. Ele é gravado dizendo que Melissa estava viva porque Marlin estava criando um androide dela. Enquanto isso, vemos Marlin ajustando o androide que se parece com sua filha. Por manter segredo sobre a empresa e a zona,
David consegue permissão para levar Jane para fora da cidade, para viver livre entre os humanos. Na cena final, Jane atravessa os portões da zona e encontra David esperando por ela. E é assim que o filme se encerra.